Então, hoje à noite, pessoal, dando continuidade à nossa série DNA, compartilhando a fundação, os fundamentos de uma igreja bíblica e saudável, eu coloquei como tema uma igreja que representa bem Jesus. E nós vamos olhar dois elementos que são muito importantes, na verdade, eles são cruciais e essenciais para a vida de uma igreja saudável. Antes de entrarmos nesse tema, é importante que a gente ressalte algumas coisas em relação o que é a igreja local, A igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo, para a glória de Cristo. Então, assim, nós temos uma vivência na questão de confirmar e supervisionar quem é o povo de Deus, quem de forma legítima tem essa participação em relação ao corpo de Cristo, em seu reino. Então nós fazemos isso quando nós nos reunimos, nós fazemos isso em meio à pregação do Evangelho e à prática das ordenanças e das verdades bíblicas. Então, se fôssemos definir em alguns pontos a igreja local, nós colocaríamos que é um grupo de cristãos, é um povo que se reúne regularmente, é uma congregação que exercita essa questão do confirmar e do supervisionar a questão do reino de Deus. Ela é também aquela que tem o propósito de representar a Cristo de forma legítima e as leis do Senhor desse povo que se reúne pelo nome do Senhor. Então, o uso da pregação e das ordenanças para esses propósitos. Essa é, da forma bem simples, o que é uma igreja local. Então, da mesma forma, olha que interessante, quando nós olhamos para a igreja local, é que da mesma forma que o pastor, quando ele faz o pronunciamento de um homem e uma mulher se tornarem um casal, essas observações que pontuamos transformam um grupo comum em cristãos que estão passando estão se reunindo em algum lugar, então eles são chamados de igreja, o corpo de Cristo. Então a gente vê essa semelhança, de hoje nós estamos tentando definir o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Então eu vou elaborar um pouco mais sobre isso, mas nós vemos igrejas se reunindo em vários lugares, e então assim, eles tomam uma forma. É um grupo de pessoas que se reúnem regularmente, que são dedicados à exposição da palavra e o cumprimento e a vida, o compromisso em viver essas verdades bíblicas. Então, da mesma forma que o pastor, então, ele anuncia, que agora que um homem e uma mulher se tornam um casal e agora eles são uma família, o corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós somos enxertados e através, então, do batismo, nós nos convertemos, nós nos batizamos. Então, o batismo é essa porta de entrada para o corpo de Cristo. Então, essa é a igreja local. Então, tem um cara bem interessante, assim, ele escreve muito sobre esse tema, que ele fala assim, o Jonathan Leeman, ele fala assim: a reunião cristã e o posto avançado, é o posto avançado, a embaixada que dá feição pública à nossa futura nação, e o lugar que nós nos prostramos ao Rei, que chamamos singularmente de adoração quando o povo se reúne. Então, congregar é importante por várias razões. Uma delas é que ao nós nos reunirmos, assim como nós fazemos hoje, nós estamos indo a público declarando o nosso maior comprometimento com o que é mais importante na nossa vida. Isso que deveria ser o culto cristão, que ficasse bem visível que Cristo é de fato o nosso Senhor sobre todas as coisas. Então nós temos tanto isso que nós queremos publicamente deixar isso bem claro para todo mundo. E isso requer muito mais do que palavras. Eu já falei e volto a falar, como portadores da imagem de Deus, nós precisamos ter coerência com o que nós falamos. Nós precisamos viver uma vida de acordo com esse povo que é chamado o povo da nova criação.
Então, olhando para esse tema de hoje, eu vou falar sobre duas coisas, especialmente. Que é a membresia, na perspectiva bíblica, e a disciplina bíblica. Se eu fosse perguntar para vocês, eu pergunto assim, o que vem à mente quando você ouve a palavra membresia? Se eu desse um tempinho para vocês pensarem, nós ouviríamos várias coisas, porque cada um tem a sua experiência com a questão da membresia, assim eu falo no geral. Alguns de nós vamos lembrar talvez da academia, alguns de nós vamos lembrar de um clube, que na verdade essa questão da membresia em si, ela tem a ver também com essa questão da assinatura, né? Nós lembramos de assinatura, nós temos o Netflix, nós temos tantas outras coisas, Pilgrim, na biblioteca nós temos membresia, ou seja, onde for. Então eles funcionam normalmente assim, nós pagamos anualmente, ou semestralmente, ou trimestralmente, ou mensalmente, nós usufruímos de alguns benefícios, nós podemos escolher usar o quanto nós quisermos. Alguns de nós pagamos coisas que nós quase não usamos, alguns de nós usamos bastante, vale muito a pena. Então, por exemplo, o pessoal aí que gosta muito de música, o pessoal paga o Spotify, está feliz da vida, paga uma mixaria, cara, poderia pagar até mais e ia estar de boa. E tantas outras coisas. Mas já de antemão eu gostaria de deixar bem claro para a gente que a membresia bíblica e cristã, ela é diferente. Ela requer muito mais do que essa questão do pagar e do usufruir e do participar de vez em quando, ou quando eu quero, ou quando eu estou afim. Se você procurar a palavra membresia no dicionário, você vai ver que alguns deles, né, vai falar assim, é a condição, é um substantivo feminino, a condição de pessoas que faz parte de alguma coisa, que participa, que é membro de algo, é uma reunião de membros ou das pessoas que fazem parte de um grupo ou de uma coletividade. Então, mais uma pergunta. Aonde está a membresia na Bíblia? Tem algum versículo que fala assim, seja um membro da igreja? Ou para dar um senso de mais autoridade, sejais membros de uma igreja. Porque se usar o negócio assim, né, dá um ar de autoridade maior, né, de coisa assim. Não tem, gente. Não tem. Mas quando nós olhamos ao redor do Novo Testamento e nós olhamos a peculiaridade de vários termos, nós entendemos o que de fato chama a nossa atenção para essa questão do coletivo e do corpo de Cristo. Nós estamos vivendo dias interessantes, mais do que nunca. Nós estamos vivendo essa questão da igreja no geral, perdendo muito o respeito. Várias pessoas saindo da igreja, muitas pessoas se considerando cristãos sozinhos. Alguns chamam de desigrejado, eles falam que não, porque eles falam que eles são a igreja e realmente então eles podem, o importante é que eles amam a Cristo e que eles leem a Bíblia e está tudo bem, eles não precisam da instituição igreja. A instituição igreja é uma coisa ruim para eles. E aí nós temos agora essa questão dos cultos online, de podcast, tudo quanto é curso, qualquer coisa que você imaginar, tem. Tem pastores online, tem igreja online, tem batismo online. Cara, você vê batismo online é bizarro, gente. Não recomendo, ainda mais se você tiver uma TV grande, cara, pode dar muito ruim. E é importante a gente falar que nenhuma dessas coisas substitui isso aqui que a gente está vivendo. A gente entende, e eu quero deixar isso bem claro para alguém da Calvary Curitiba que esteja em casa agora ouvindo, que não é disso que eu estou falando, que tipo assim, como se você não fizesse parte, você faz parte, Deus sabe o seu coração, Deus sabe os motivos que você está na sua casa, tá bom? Eu estou falando no geral de um povo que não quer compromisso, eu estou falando de um povo que não quer viver as verdades bíblicas, tá bom? Então assim,
Só para deixar claro aqui. Então, nós vamos ver que nada dessas coisas substitui ser parte do corpo de Cristo. Então, a membresia, ela não tem um versículo, ela não tem vários versículos, mas ela tem indícios bem interessantes. E nós vamos olhar para eles. Uma das coisas que eu já falei e volto a dizer, na Calvary, por essa questão de nós termos esse chamado para ensinarmos a Bíblia de ponta a ponta, nós temos que lidar com alguns textos que é muito difícil. Então, por exemplo, o texto que a gente vai começar hoje é em 1 Coríntios, capítulo 5. E para você que está com a gente aí faz pouco tempo, segure um pouco aí, tá bom? É uma coisa dura, mas é as Escrituras, e as Escrituras sempre têm algo para nos ensinar, e eu creio que a gente vai poder olhar de forma bem positiva essa questão do corpo de Cristo e como funciona. 1 Coríntios capítulo 5, diz assim, nós vamos ler tudo, tá bom? Eu não vou explicar todas as partes, eu vou passar por cima de algumas coisas e fazer menção para que faça sentido essa questão da... Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo ou a carne seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por isso. Celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com os imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devam associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Que paulada, gente. Apóstolo Paulo aqui, pistola da vida com a igreja que ele liderava. Nós podemos ressaltar algumas coisas, só um pano de fundo. Então, as cartas de Coríntios, né, as cartas paulinas, elas têm esse intuito de trazer doutrina, de trazer ensinamento, de trazer como o povo de Deus deve se portar, como o culto ao Senhor deve ser. Então, Paulo aqui está lidando com isso. Parece que Paulo, então, é tipo assim, será que ele está sendo aquele cara que tem que excluir, aquele cara intolerante, aquele cara que não tem graça, aquele cara que não tem amor? Nós lembramos também em Mateus, quando Jesus falou, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você deixa a sua oferta de lado,
você vai e fala com ele. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir você, você vai com outra pessoa como testemunha. E aí, mais uma vez, se ele não ouvir você, então você leva diante da congregação. É interessante, nós olhamos para esses dois pontos, nós estamos vendo que não está falando de uma carteirinha de membresia, está falando do corpo de Cristo, está falando da congregação, do povo que se chama pelo nome de Cristo. Então a membresia, ela é uma declaração da cidadania do reino de Cristo. É um passaporte, é uma proclamação feita na sala de imprensa do reino de Cristo. É a declaração que você é um cristão legítimo e licenciado do reino de Deus. Um representante fiel a Jesus. Porque Paulo falou assim, os de fora eu já espero isso. Os de fora, deixa eles vão ser julgados. Mas o pior mesmo é de vocês que estão aqui e fazem essas coisas. É disso que ele está falando. Ele fala assim, entregue para Satanás. Para que quem sabe lá no final, essa pessoa caia na real, seja quebrantado, volte para o Senhor, aprenda com a vida. E logo depois ele fala assim, quando isso acontecer, receba bem. Então a gente vê que Paulo não está sendo intolerante, a gente vê que Paulo não está sendo agindo com falta de graça, mas se nós conhecemos Paulo um pouquinho, nós vemos esse zelo que ele tem pela casa do Senhor e pelo povo do Senhor. Então, gente, é importante a gente olhar para isso, que também podemos ver essa definição de membresia também, de dizer que a membresia na igreja, ela é uma relação formal entre a igreja e um cristão. Ela é caracterizada por uma confirmação e a supervisão. Como é que funciona isso, essa questão da confirmação e da supervisão? Vamos ver alguns elementos aqui em relação a isso. O corpo da igreja, o corpo de Cristo, ele confirma formalmente a profissão de fé e o batismo de uma pessoa como confiáveis. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, cara, eu quero ser membro da igreja, uma das coisas que a gente precisa fazer é deixar claro o que nós cremos e ouvir o que as pessoas creem. Por quê? Porque faz parte da liderança da igreja, juntamente com a igreja, de preservar o corpo de Cristo. Então, assim, as pessoas se tornam parte da família quando elas são batizadas. Então, nós, junto com a membresia, nós temos o pacto de membresia, ou aliança de membresia, seja como for, que está dizendo que nós estamos de acordo de sermos pastoreados e cuidados por essa liderança. Nós estamos de acordo que essa liderança, ela exerce um papel do qual o Senhor próprio falou que seriam pastores que iriam amar, cuidar e alimentar as ovelhas, não abusariam delas, não usariam texto fora de contexto para ganhar coisas. Então, se você presta atenção e você vê que é um lugar saudável, o qual você pode submeter. Então, só olhando para algum desses elementos, é isso. Então, ela promete, a membresia, ela promete supervisionar o discipulado dessa pessoa, as coisas que essa pessoa crê. A pessoa se submete formalmente ao discipulado e ao serviço e à autoridade desse corpo de líderes. Então nós sabemos o que você crê, no questão geral e importante, você sabe o que nós cremos. O corpo da igreja diz ao indivíduo, nós reconhecemos como válido a sua profissão de fé e nós reconhecemos o batismo. Então, portanto, nós confirmamos publicamente, uma das coisas que nós vamos fazer agora como igreja, a igreja precisa saber quem são os membros da igreja, gente. A igreja precisa, é importante para nós, é importante que a igreja saiba quem também não é mais membro da igreja. E isso não é exclusão, isso não é intolerância, isso é amor. Isso é você saber que quem está aqui são as pessoas que nós, juntamente com o corpo,
temos nossa responsabilidade de cuidar e de zelar pelo nome de Jesus. Então, nós queremos, assim como nós fazemos a apresentação dos bebês, que nós vamos começar agora a partir de outubro, uma porrada de bebê aí para ser apresentado. Nós chamamos a igreja à responsabilidade, não só os pais. Nós chamamos a igreja à responsabilidade, porque nós somos uma família, eu vou falar mais para frente. A membresia, ela reflete numa família saudável, o qual a ceia é como se fosse a mesa do Senhor, o qual a família é convidada, o qual nós fazemos parte, o qual nós somos aceitos como família. Então, gente, é nisso, então, nós reconhece como uma igreja fiel, que declara o Evangelho, submeto a minha presença e meu discipulado ao seu amor e supervisão. Então, mais uma vez, de certa forma, é como se fosse o sim da cerimônia de casamento. A partir de agora, vocês fazem parte de uma família. A partir de agora, eu apresento para vocês essas pessoas. E o dia que vocês verem essas pessoas em alguns lugares no qual elas não deveriam estar, você tem liberdade, como um parente, de falar: cara, eu vi você no lugar errado, cara. Volta, posso te ajudar? Cara, a gente precisa ter essa vida de exortar uns aos outros. Então, em outras palavras, para a gente seguir adiante, tem tudo a ver com a igreja assumindo uma responsabilidade específica por vocês e você pela igreja. E isso muda muito o contexto do que nós temos vivido, gente. Então a gente vai olhar a igreja e a membresia como uma forma diferente. De uma forma que é uma membresia que você paga e tem responsabilidades. Ela funciona diferente. Que ela requer e estica a gente de formas que qualquer outro clube e assinatura não esticaria. Então, nós entendemos que a igreja não funciona como os outros lugares. A igreja não deve ser como os outros lugares. A igreja é diferente. Ela é diferente porque o que está em jogo não é o meu nome. O que está em jogo não é o seu nome. A pessoa não está nem aí para quem é o Kaká, cara. O que está em jogo é o nome de Cristo. O que está em jogo é a igreja de Cristo, o qual Ele morreu por ela. Então, gente, não existe essa coisa do querer só usufruir. Existe o compromisso, existe a fidelidade, existe um desejo, existe um se dar. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, que eu estava estudando, parece que tem mais de 90 metáforas para descrever a igreja. Então, de forma bem resumida, quando fala que nós somos nação santa, é como se parecesse com uma questão de cidadania. Fala da questão de submeter a líderes também, uns aos outros. A Bíblia chama o corpo de Cristo. O povo de Deus é o corpo de Cristo, a família de Deus. E olha que interessante. 1 Coríntios 12, 21. Muitos de nós conhecemos esse versículo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Se um membro sofre, todos sofrem. Nós precisamos dessa realidade aplicada. Então, mais uma vez, onde a membresia está na Bíblia, em todos os lugares que você vê a igreja sendo manifestada. Todo lugar que você vê uma liderança como a de Paulo e a de Pedro e a de próprio Jesus, lidando com questões coletivas. Com algumas raras exceções, como o Antíope, que estava no deserto e parece que morava por lá. Então, mas no geral,
é o coletivo e é assim que é o padrão. Então, diante do povo estar cansado da instituição, em meio ao povo estar cansado de tantas coisas que entraram dentro da igreja, nós temos ouvido cada vez mais que as pessoas querem ser igreja sozinhas. E só por uma questão que fique gravado é que é impossível um cristão viver uma vida individual. É impossível o cristão viver uma vida de carreira solo. Hebreus capítulo 13, versículo 7, fala assim: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus e observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Como essas pessoas vão viver essa verdade? Ah, mas eu e minha família somos a igreja. Então você resume o corpo, então sua esposa é o braço, você é a perna, seus filhos são o tornozelo, então você é o corpo. Não, não é. Não tem como. Como viver as verdades de Efésios 4 e 5, que fala sobre edificar uns aos outros e sujeitar uns aos outros? Como você é um crente solo que vai submeter a si mesmo? Não tem como, não existe essa questão. E de todas as outras, do exortar uns aos outros, de amar uns aos outros, de corrigir uns aos outros, de cuidar uns dos outros, discipular uns aos outros. Então, nós temos dificuldade com alguns termos e é preciso, na verdade, não é nem ressignificar, é simplesmente usar sinônimos. Já ajudam bastante. Então, por exemplo, quando nós falamos da palavra submeter, para quem veio de um contexto abusivo, submeter é algo muito difícil. Mas quando nós olhamos na perspectiva bíblica e saudável, quando fala da questão dos pastores e líderes, foi como eu já falei, está falando de pastores que amam a sua vida. Está falando de pastores que são compromissados com as Escrituras. Está falando de pastores que dariam realmente o que fosse possível para ver você bem. Então não é uma coisa ruim você submeter alguém que está te empurrando para um caminho melhor. Para alguém que está ensinando toda semana para que você viva uma vida saudável e cristã e bem. Nós vemos também a questão da ceia. Da ceia nós temos um pouquinho diferente aí de muita igreja histórica, porque na Calvary nós olhamos para a ceia de forma diferente. Algumas igrejas elas têm o hábito de depende de algumas circunstâncias de não permitir que algumas pessoas tomem a ceia, né? Então, assim, não vou criticá-los, mas na Calvary nós entendemos que a ceia, ela faz parte do corpo de Cristo. Isso mostra a questão de que você faz parte da família, então é um dos indicativos. Se a gente lembra da semana passada, uma igreja centrada no Evangelho, né, de acordo, né, com a perspectiva do Augusto Nicodemos, né, reverendo, ele fala que é uma igreja que tem a exposição bíblica, né, centrada e exposta. É uma igreja que pratica as ordenanças, que é a questão do batismo e da ceia. E é uma igreja que pratica a disciplina. Então, quando nós olhamos para isso, a gente vê a necessidade de nós olharmos para essas questões. Então, na questão da ceia, eu como pastor, na minha perspectiva, eu entendo que Paulo, quando fala sobre a ceia, quando ele fala do analisar a si mesmo, ele não fala para você analisar e você ir embora. Fala para você analisar, você pedir perdão e você então tomar a ceia. Para mim, o não tomar a ceia é um tanto quanto pecado, como para mim é uma coisa, é como se você escolhesse não pedir perdão e se arrepender e não querer fazer parte desse momento que é incrível, que é como se fosse a mesa de jantar, o qual nós sentamos junto com Cristo.
Eu brinquei com um de vocês, falei assim, que possivelmente Judas não tomaria ceia com Jesus se ele fosse presbiteriano ou batista. Mas aparentemente ele tomou a ceia, Jesus não deixou ele fora da ceia. Então isso é interessante, isso é um ponto interessante. Eu quero acreditar que na Calvary Curitiba e assim na Calvary no geral, quando nós deixamos a ceia aberta no sentido de as pessoas entenderem essa realidade de Cristo, é que quem sabe um dia uma pessoa que não conhece o Senhor, e ela pega da ceia, e quando nós estamos expondo e explicando, alguma coisa possa clicar, e os seus olhos possam ser abertos para Jesus, e elas possam se arrepender, e elas possam... Mas essa é uma das coisas. Então o batismo é como se fosse a porta de entrada, e a ceia é como se fosse a mesa de jantar da família de Deus. Então a única forma, pessoal, de nós vivermos as verdades bíblicas é de forma comunitária e coletiva. Isso não exclui a nossa responsabilidade pessoal, isso não exclui o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, mas quando nós olhamos em ordenanças, quando nós olhamos Jesus enviando os discípulos, quando nós vemos todas essas verdades, nós vemos o quão danoso é irmos sozinhos. O quão ruim é nós vivemos sozinhos. Então, a igreja local, a Bíblia autoriza a igreja local a reconhecer quem são os cristãos que estão vivendo de forma legítima, e assim afirma publicamente quem pertence a ela. E nós precisamos então ligar para isso e darmos importância. Ezequiel, a gente não vai ler, Ezequiel 36, 25 a 27, fala daquela passagem bem famosa que fala: eu vou aspergir água pura sobre vocês, vocês ficarão puros, né? Fala que ele daria um novo coração, eu porei um espírito em vocês, um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e darei um novo coração de carne. Olha que interessante, o versículo 27 fala assim: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Esse é o povo da nova criação. Esse é o povo que representa Jesus bem. Esse é o povo que tem uma coerência com o seu discurso. Esse é um povo ligado ao corpo de Cristo, que pertence ao corpo de Cristo, que serve o corpo de Cristo e tem compromisso com o corpo de Cristo. Como nós podemos saber, gente, na igreja, quem é o povo da nova criação? Como nós podemos saber quem é o povo que Deus tirou o coração de pedra e deu um coração de carne? Como? Através da membresia. Não a membresia de um clube, não de um cartão, mas dessa questão do corpo de Cristo. Primeiro João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, pessoal, como que nós lidamos com essas coisas dentro da igreja? Como nós lidamos com o pecado dentro da igreja? Nós vamos fazer vista grossa? Nós vamos lidar com algumas pessoas diferentes das outras? Ou nós vamos simplesmente deixar seguir adiante? Porque a gente não quer lidar com conflito. E a história já nos mostra o quanto não lidar com problemas quando eles acontecem, o quão trágico é. E os casados sabem muito bem do que eu estou falando. Mas os amigos também sabem do que eu estou falando. Qualquer pessoa que se relaciona com alguém sabe do que eu estou falando. Alguém faz algo para você, deixa quieto. De novo.
quando você vai ver, tem uma coisa gigante. E para você lidar com isso é muito difícil. Algumas coisas não tem mais volta. Então, quando nós olhamos para a disciplina na igreja, por mais que, mais uma vez, quando nós pensamos em disciplina, nós pensamos, primeira coisa, em coisa ruim. Quando eu falo para meus filhos que eles vão ser disciplinados, eles não pensam assim, nossa, ele vai me ensinar alguma coisa, ou ele vai me corrigir. Mas é interessante, se você olhar a palavra disciplina, na etimologia, eles como se fosse primo de discípulo ou discipular. Então, ambos têm a mesma conotação, só que de forma diferente. Elas estão ligadas, ambos são pedagógicos. Um você está ensinando quando você está discipulando, e outro você está corrigindo. A Bíblia fala que Deus corrige os seus filhos. Deus não faz mal para os seus filhos. Ele ensina e Ele corrige. Então isso não é uma coisa ruim. Então nós precisamos agir quando nós vemos algo na igreja. Então assim, essa questão da disciplina também, ela é uma forma de proteger o nome de Cristo. Se pessoas estão na nossa comunidade e elas estão vivendo uma vida de pecado que é visível, que é danosa, que mexe com a comunidade, pior do que todas essas coisas, que está fazendo o nome de Cristo vergonhoso, nós precisamos agir. Precisamos agir com amor, precisamos agir de forma sábia, nós precisamos sentar com essas pessoas e confrontá-las. Algumas pessoas é necessário para que elas sejam afastadas de algum cargo da igreja. E por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque eu não quero deixar de forma subjetiva, gente. Eu não quero deixar de forma tipo assim, está escrito, mas a gente nunca falou sobre isso. A partir de hoje a gente já falou sobre isso. Então, e essa é a responsabilidade que nós temos com o corpo de Cristo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17, fala assim. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrentes? Que acordo que há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Então será que Paulo está sendo mais uma vez intolerante aqui? Será que Paulo mais uma vez está sendo arrogante e orgulhoso? Não. Paulo entende que o poder evangelístico da igreja e da relevância depende da diferença de uma forma distinta que a igreja vive. Eu ouvi de um grande amigo meu, uma vez nós estávamos sentados no nosso quintal, ele falou assim, Cacá, tá complicado, cara. Antigamente, nós convidávamos as pessoas para vir para a igreja, as pessoas iam e falavam assim, nossa, que povo diferente. Umas pessoas que tinham problema com álcool, com sexualidade ou com vício, chegavam na igreja, eles encontravam um refrigério. E esse meu amigo estava falando assim, cara, hoje alguém que tem alguns desses problemas, eles dependem da igreja que eles forem, tipo assim, cara, o cara vai falar assim, tamo junto. E infelizmente, pessoal, assim, cara, eu tenho cada história para contar para vocês que vocês não acreditariam, cara. Aqui no caso de Coríntios, o cara estava tendo relação com a madrasta, né? Mas, gente, você ouve cada história que você não acredita. Mas vamos lá. Tá fazendo sentido, pessoal? Assim é sim, assim é não. Ok. Então, uma das perguntas que talvez alguns de vocês poderiam perguntar é: como que é essa questão? Como é manifesta? Como deve parecer? Como funciona essa questão da membresia?
E eu não estou me referindo à membresia que a gente vai começar em outubro. Vocês já perceberam? Ela vai parecer uma igreja saudável, uma família saudável. Uma família que tem os seus problemas, mas não esconde. Uma família que senta na mesa e fala, vamos falar de algumas coisas aqui. Cara, não está certo isso. Cara, o lance é o seguinte, eu te vi numa situação, cara, você está errado, mano. Cara, você precisa se arrepender, cara. Você precisa voltar para Jesus, cara. E você precisa confessar o seu pecado. Ou pode ser também, estou com um problema no meu casamento. A gente não está sabendo lidar com isso. A gente precisa de ajuda agora, a gente não quer esperar depois. A gente ama um ao outro, a gente quer ver isso acertado. Ou vício, ou tantas outras coisas. Mas nós vamos ver uma família saudável, nós vamos ver a igreja ativa no serviço, servindo as pessoas, servindo o necessitado, talvez visitando pessoas em situações difíceis, comendo um na casa do outro, chorando junto, se alegrando junto, falando de coisas difíceis, falando de coisas legais, gastando tempo uns com os outros, encorajando uns aos outros. É isso que é o resultado de uma igreja saudável, de uma membresia saudável. É o que nós conhecemos em Atos 2, versículo 42, de um povo que tinha tudo em comum. Não existe a realidade de um povo ter tudo em comum, a não ser Cristo. Cristo é o que faz ter as pessoas terem tudo em comum. Porque nós somos diferentes, nós temos pensamentos diferentes, nós temos paixões diferentes. Então a membresia na igreja não é algo institucional, não é uma coisa meramente de domingo, mas é de todas essas coisas que nós falamos. A membresia na igreja também envolver, requer sangue, requer coragem, requer uma coisa de todos os dias e semana. Precisamos de ousadia e coragem para vivermos no cristianismo. Então eu gostaria de ir para essa parte final com 12 razões, o qual mostra que a membresia é importante. Eu não criei isso, né? Isso vem do livro do Jonathan Leeman, A Membresia na Igreja. Interessante que ele escreveu 2 livros, e eu amo mais o subtítulo do que o título. O Membresia na Igreja tem o subtítulo Qual a diferença da igreja do mundo? E o outro da disciplina na igreja fala como proteger o nome de Cristo. Então, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos mostrando um referencial de quem está lá fora, de quem não tem Cristo e de quem tem. Afinal de contas, se for a mesma coisa, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E essa questão do proteger o nome de Cristo é de dizer que nós nos importamos com você e nós nos importamos com o nome de Cristo. Nós não queremos que o nome de Cristo venha a ser envergonhado na nossa comunidade. Nós queremos ver o nome de Cristo sendo alto e exaltado e glorificado. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é glorioso? Eu espero que todos vocês já tenham experimentado isso e que venham a experimentar. De alguém falar assim, você tem uma coisa diferente. Cara, aquele negócio que você falou, aquele negócio que você fez, é diferente. E você então, sem saber como lidar, você fala, é Jesus. É Jesus em mim. É só Ele. Isso é uma coisa incrível, nós precisamos vivenciar mais disso, pessoal. Então vamos lá. 12 razões a qual é importante a membresia na igreja. Membresia não tem um versículo, mas é bíblico. Nós olhamos essa perspectiva da congregação, do povo de Deus. O próprio Jesus falou. Paulo falou, lidou com as igrejas, lidou com pastores, teve vezes que ele citou até nome de pessoas que causaram problemas, o qual eu espero não precisar ter que fazer isso.
Mas nós já tivemos casos na nossa igreja de pessoas que foram excomungadas, foram tiradas da comunhão. E eu espero que isso não aconteça, mas se aconteceu na igreja de Coríntios, pode vir a acontecer conosco. Mas eu espero e oro para que não, oro para que os nossos corações sejam humildes e não orgulhosos, como esse povo de 1 Coríntios capítulo 5. Então vamos lá. Então membresia, número 1, é bíblico. Jesus estabeleceu a igreja local. Todos os apóstolos exerceram o seu ministério por meio da igreja. A vida cristã no Novo Testamento é uma vida de igreja. Então os cristãos de hoje deveriam esperar, desejar o mesmo. Número 2, a igreja são os membros, são as pessoas. Não uma nem duas, é o todo. Não existe um corpo que está faltando partes. Nós precisamos de todos e por isso nós temos esse slogan, todos juntos. Então, número 3 é um pré-requisito para a ceia. A ceia do Senhor é uma refeição da igreja reunida, sentada à mesa com Cristo. E tantos outros elementos do qual nós lembramos que Ele vai voltar, nós lembramos que Ele morreu por nós, nós lembramos que nós somos aceitos diante da mesa dEle para poder cear com Ele. Então, esse não é uma coisa solo, essa é uma coisa coletiva e da igreja. É como Jesus é oficialmente representado. Alguns de vocês, nós não sabemos aonde você está. Nós não sabemos se você é parte da Calvary Curitiba, nós não sabemos se você é de outra igreja. Isso dificulta muito, eu vou falar nos próximos pontos em relação a isso. Dificulta para a igreja porque nós queremos cuidar dos nossos, como a palavra fala, né? Mas como nós não sabemos quem de fato são nossos, algumas pessoas podem reclamar que as pessoas não ligam para alguns de vocês, mas na verdade a gente está tentando descobrir quem é. Então assim, pode ter certeza que nessas próximas semanas o pessoal que está mais longe, eu vou entrar em contato, eu vou querer saber, cara, você se considera parte da Calvary Curitiba ainda? Cara, tem alguma coisa que precisa acontecer? Então, o número 5, é como alguém declara a sua mais alta lealdade. Então a membresia nos torna visível. É como se a gente vestisse um uniforme no time. Ninguém joga um campeonato sem uniforme. Quando um cara é contratado para o time, a primeira coisa que tem é uma entrevista bem grande dos caras famosos para eles mostrarem a camisa. Por alguma forma nós perdemos isso. Nós precisamos ter nosso amor pela igreja de Cristo recalibrado. De falar, não, eu faço parte de um corpo, eu tenho orgulho desse lugar. Nós somos um povo que é estranho, a gente falha, mas tem muito amor e muito carinho e muito café nesse lugar. Entendeu? Então, número 6, é como se as imagens bíblicas fossem personificadas e experimentadas. É nas estruturas de responsabilidade da igreja local que os cristãos expressam ou personificam o que significa o corpo de Cristo. É como eu falei, as pessoas estão procurando o céu é assim. O céu é um povo junto, celebrando, exaltando, vivendo para a glória de Deus. Também somos conhecidos como o templo do Espírito, né? Isso ilustra bastante. Então, 7, é como você, alguém, serve os outros cristãos. Então, você está vestindo a camisa e você está falando, eu tenho compromisso no serviço dos irmãos e das irmãs dessa comunidade. Olha esse número 8, é como líderes cristãos são seguidos. Você precisa de líderes que você precisa aprender. Você precisa ser guiado. Fica difícil quando você não sabe se você faz parte ou não. Ou se você faz parte, mas você não quer fazer parte dessas coisas. Número 9 é o meu principal, que eu quero expressar para vocês. A membresia ajuda os líderes a liderarem. Pessoal, tem sido o meu mantra. Para alguns de vocês que eu falei pessoalmente,
Eu vou pastorear vocês o quanto vocês quiserem que eu pastoreie vocês. Eu não sou pastor de Curitiba. Eu não sou pastor de todos os cristãos da cidade. Eu não sou pastor do pessoal de vários lugares. Eu sou pastor do rebanho da Calvary Curitiba. Então, se eu não sei quem você é, você pode achar que eu estou falhando com você, mas você não está no grupo do rebanho. Então é necessário para que a gente saiba que você faz parte do rebanho, para que você seja cuidado, gente. Número 10, isso possibilita a disciplina eclesiástica. Muitas pessoas não querem fazer parte do corpo de Cristo e da membresia da igreja e da responsabilidade de assinar um pacto de membresia, porque eles não querem compromisso com nada. Eles não querem ser chamados a atenção, eles querem viver de acordo com a vontade deles, e eu vivo a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Há quem diga assim: nem Jesus Cristo agradou a todos, muito menos eu. Infelizmente isso tem, pessoal. Tem um amigo nosso, que Deus o tenha. Ele andava com a camisinha no bolso e falava: vai que eu caio aí, né, cara? Estou pronto. Esse povo não quer ser corrigido. Esse povo não quer fazer parte de uma família. Esse povo não quer estar sentado à mesa. Número 11, fala que ela dá estrutura à vida cristã. Ela põe o chamado dado a cada cristão individual de obedecer e seguir Jesus em um cenário de vida real que inclui os outros. Cara, eu estou acostumado a viver aqui, mas quando envolve os outros, cara, a gente tem que baixar a guarda aqui, a gente pega mais firme aqui. Cara, a vida cristã é isso. Número 12, para terminar, e a gente vai ter um tempo de resposta. A membresia constrói um testemunho e convida as nações ao arrependimento. A igreja vivendo para a glória de Cristo, vivendo o corpo de Cristo em família, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, corrigindo quando necessário, cuidando e afastando quando necessário. A membresia põe a alternativa do governo de Cristo diante dos olhos de todo mundo que está observando. E o resultado disso é algo incrível. As próprias fronteiras que são postas ao redor da membresia de uma igreja apresentam uma sociedade de pessoas que convidam as nações para algo melhor do que elas estão vivendo e elas estão vendo. E esse lugar é chamado a Igreja de Jesus. A igreja de um povo que está indo para o céu. A igreja de um povo conhecido como peregrinos, que estão só de passagem, mas enquanto eles estão de passagem, eles querem viver de forma intensa, de forma como um bom cidadão, como um bom cristão, como alguém que ama e ama com intensidade. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, pessoal.